Apresentação: Carol Camurgi. Cola que é sucesso, cola no meu podcast, gente. E que sucesso hoje o convidado que já esteve comigo, olha, já teve quadro no programa Cola que é sucesso, já teve no podcast, agora volta de novo, porque ele é um pediatra em destaque aqui no estado do Espírito Santo, Dr. Cláudio Filho. Seja bem-vindo mais uma vez no meu podcast. Muito obrigado pelo convite, primeiramente a você, né? E agradeço a quem estiver aqui assistindo, porque o assunto aqui vai ser muito interessante, com certeza. Vai ser muito interessante, para quem você não conhece, o Dr. Cláudio, pediatra, gente, estuda muito, já escreveu 2 livros, mas calma que a gente vai chegar lá. Ainda a gente só está começando. Doutor, se apresente para o público que está assistindo a gente. Então, meu nome é Dr. Cláudio Filho, né? Mais conhecido como Dr. Cláudio Filho. E eu fiz medicina na Universidade Federal do Espírito Santo e depois fiz residência médica em pediatria no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Hoje em dia eu tenho meu consultório e trabalho também em um hospital, né, o hospital lá em Vila Velha, e também eu trabalho meu meu concurso público, né, na Prefeitura Municipal de Vitória. Currículo extenso, Ah, né. é. E agora, por que a pediatria? Olha, eu tenho parentes pediatras, né, que já me influenciaram em relação a isso. E Seu pai e sua mãe são pediatra? não, meu pai e minha Ah, mãe tá. não, mas tios. Ah, tios. Isso, tenho tios. O irmão do meu pai, também meu tio por parte de mãe também é pediatra, né. E e são médicos de outras especialidades, mas também eles me influenciaram muito em relação a isso, mas meu pai e minha mãe não. E a época, entendi que você falou no pai, desculpa. Agora me fala, assim, a pediatria, assim, porque cuidar de criança, né, acho que tem que ter um dom, tem que ter porque criança, por exemplo, fala o que tá sentindo, né, então acho que tem que ser assim. Mas Tem mas você acredita que eu não queria fazer pediatria no início? Sério? Você queria fazer o Aham. quê? Não, eu entrei na medicina e pensei: "Ah, vou fazer uma cirurgia, um Cirurgião? cirurgião, alguma coisa assim". Mas quando chegou no meio da pediatria, no meio da medicina, desculpe, na na federal, eu passei numa prova, no hospital infantil, no internato, voluntário, Hum, que era, tipo assim, uma coisa fora da faculdade, né. certo. Aí eu falei: "Vou fazer". Vou lá fazer pediatria. Nisso, eu comecei a gostar, comecei a perceber o ambiente de criança, aquela coisa mais agradável, mais assim, eu comecei a gostar, comecei a me apaixonar pela coisa. Aí fui levando aquilo e a matéria da pediatria, o que aquilo o que ensinava também, aquilo me agradava, entendeu. E o ambiente das crianças e tudo aquilo é tão gostoso, que eu fui me apaixonando. E E você é aquilo me super paciente, né, você é super tranquilo, né, que nem a criança e não sente essa tranquilidade, esse jeito, porque tem gente que eu vejo assim: "Gente, isso daí não vai servir para ser pediatra". E você já tem cara de pediatra, assim, bem antes, né. ah, que bom. Agora, doutor Cláudio, me fala aí, por exemplo, aí você fez pediatria, né, e aí escrever livros, assim, por quê? Você queria passar para as pessoas o que você aprendeu? E também eu lembro que no outro podcast você falou. Lembra do assunto Sim, que aham, foi? isso. Dá uma lembrada aí pra gente. Ó, que eu falei sobre questão do livro, que eu ia fazer um livro Não, mas aí sobre você tinha feito um artigo, eu acho, você, não ah, foi? sim. Ah, tá. Eu falei, Hã. do Só para poder artigo a pessoa da entender um pouquinho. isso, teve o artigo que eu apresentei, que eu fui, na Sociedade Brasileira de Pediatria, num congresso sobre covid, que eu falei Lembro. sobre 2 casos clínicos que aconteceram em hospitais particulares, né, que eu acompanhei e que eu publiquei sobre a questão das lesões de pele que Isso mesmo. influenciam no diagnóstico do Covid, uma coisa que, pouca gente até sabe disso, muita E tem foi médico um que não sabe sucesso, disso. né, o artigo foi publicado. Foi apresentado em pôster no congresso.
E Aham. aí depois você naquela época você não tinha ainda o livro. Não, nessa época não tinha questão do livro ainda não. E aí como que surgiu? Conta pra gente. Bom, foi o seguinte, eu e Karina fomos pra Orla Karina, com a gente, a minha esposa esposa isso, dele, minha esposa. maravilhosa. Então, a gente foi pra em 2022, a gente foi lá pra Orlando, nos Estados Unidos, pra levar Vitor na Disney, nosso filho. Vitor, filho, a gente vai É, o chegar primeiro lá filho porque nosso, é. o mais velho, qual Mas a é, isso, idade? tem 6 anos 6 agora. aninhos. Aí lá pra 2022 a gente foi em Orlando, aí a gente chegou e vamos visitar a igreja do Valadão, aquele pastor Sim, do André André Valadão. Valadão. Então, porque a Karina é batista, né, e a gente casou na igreja batista também, aí eu falei: vamos lá conhecer a igreja do Valadão". Aí quando a gente chegou lá na igreja, a gente conheceu uma marqueteira, uma pessoa que mexe com marketing, né, Sim. dentro da igreja. Assim, ela foi tirar foto da gente na frente da igreja, aí começamos a conversar, tal, papai, a gente conheceu ela, Ela era e brasileira? brasileira. Brasileira, casada com americano. Aí a gente até levou foi almoçar, pá e continuamos conversando, e ela falou que ela tinha lançado o livro, que ela tinha lançado livros, né, que fizeram sucesso e tudo. E ela falou assim: "Por que você não lança um livro?". E também eu comecei a ajudar ela na situação que ela tinha um filho, lá nos Estados Uhum. Unidos, e lá nos Estados Unidos ela não tinha com a ajuda de ninguém em Lá é bem relação a difícil, em nossa, relação aqui, né, complicadíssimo. saúde. Então eu ajudei muito ela na situação do filho dela, às vezes passou um furacão, muito cotiche, ela não tinha onde fugir, aí eu dei uma ajuda, entendeu? De longe mesmo, né. E a Karina ficou muito amiga dela. Aí, dá até um beijo pra ela. Ó, beijo, Claro! Amanda. Vai estar assistindo a gente com Ih, certeza. tá assistindo. Aí ela, eh, me orientou sem, assim, cobrar nada, porque eu tinha essa ajuda, né, que eu ajudava um pouco o filho dela e tal, ela Você falou: "Mas é fazia questão de amizade, né, gratidão amizade, também, né. amizade, na amizade". Aí ela falou assim: "Lança um livro e tal", e me deu um, tipo assim, um passo a passo, mais ou menos, de como faria para lançar um livro. Aí que eu fiz? Eu falei assim: "Vou lançar um livro sobre o quê?". Aí eu pensei: o que que tá faltando no mercado, assim, de de interessante, né. O que falta que não ensina na faculdade. Aí eu falei: "O que que eu ensinaria na faculdade?". A vivência do pediatra, Verdade. entendeu. Porque na faculdade, a gente aprende algumas coisas, a técnica, a teoria, a gente até faz prática, né, mas aquela vivência, jogado no mercado de trabalho, No dia a no dia dia a que você dia, que a gente vivencia. vivencia, aí eu dividi isso em capítulos. Fui escrevendo, como que fui escrevendo? No plantão de noite, no pio do Uau, meu computador, Deus! E eu fui lá me em organizando. vez de dormir, você estava lá, Sim, né. em vez de dormir, aí estava o paciente, parava, continuava, depois continuava. E fui me organizando assim, essa semana eu vou E escrever teve quanto tanto, tempo demorou? demorou uns meses, né. Aí mas tudo É o programadinho. primeiro. O primeiro, Aí tem quantas páginas o o primeiro? Pediatra 10x, eu acho que tem É como que é o nome? Pediatra. Pediatras O que 10x. que significa 10x? 10x é uma coisa de marketing americano. Sabe, 10x, Dez sucesso. vezes? Isso, significa 10 vezes, entendeu? Sucesso, Ah, cola que é entendeu? sucesso. Isso. Gostei. Porque 10x é uma palavra de sucesso, que você não é um pediatra comum, você Que é um você pediatra é de 10x, 10 vezes 10 vezes mais. mais, entendeu? Aí aí eu passo toda a questão de como tudo que eu passei, às vezes coisas que eu passei que eu achei importante Aí colocar no livro. esse primeiro livro é mais do seu dia a dia, Tem como o di pediatra, Não, mas não é ou só tem isso não. dicas, como é que é? Não, tem dicas de como você alcançar o sucesso na pediatria, Uau! Então você fez mais direcionado para os médicos? para os médicos. Ou para quem se interessar e alcançar o sucesso Ou a um na pediatria, estudante que está em estudante, dúvida isso, do que fazer? isso. Aham. Que legal! E aí você dá, Aí tipo assim, passo a passo? Tipo, mais ou menos como não, eu falo as coisas mais importantes que acontecem no dia a dia da gente, sim. e como lidar com aquilo, entendeu?
como a gente tem que quando você enfrentar com uma situação daquela, eu falo como eu enfrentei, como eu deveria ter enfrentado talvez para aquilo ter acontecido de forma melhor, e eu vou, destrinchando aquilo para a pessoa encontrar um caminho melhor para alcançar o melhor atendimento, agradar o cliente, agradar a mãe, agradar o paciente. E também aqueles cuidados que a gente tem que ter, porque a gente tem aquela responsabilização médica, na justiça, no erro, cuidado que você tem que ter com um colega de plantão, Cada cuidado, para porque isso. as pessoas gente, eu sei, eu sou casada com médico e sei exatamente isso, e eu estava conversando com uma médica também que fez podcast com ela. Hoje em dia, doutor Cláudio, é muito difícil você achar assim, né, hoje, um médico que olha nos seus olhos, que fala com você, que te trata, sabe, que fica um pouco mais de Com tempo. humanidade, né. Humanidade, o que está Aham, faltando. sim. Que a gente já vê, assim, eu já consigo ver Porque essa o consulta. sucesso não é só em relação ao paciente, limitado ao paciente criança não. Tem o pai, tem a mãe, tem a Claro. avó, você tem que conseguir convencer a mãe, o pai, que aquilo ali é importante para ser feito em casa, porque se ele sair dali achando que aquilo ali não serve, ele vai para casa e não vai Não fazer. faz. E pode agravar a situação da Pode agravar a criança. criação da criança, entendeu? Se você não convencer até a técnica de enfermagem que aquilo ali que você está fazendo é importante para a criança, ela pode achar assim, ela pode fazer e até falar da mãe assim: "Ó, isso aí não serve não". Então você não é só igual você Não, falou, vai os muito além. pais, porque assim, e você aí como médico você também tem que escutar, porque quem conhece mais a criança Aham, são os pais, né. sim. Então o que ela falar para você, você vai ali Não, a guarda. criança tá ali, mas você tem que prestar atenção no pai, na mãe, no na avó, em todo mundo que tá ali, naquele ambiente, para você sondar o que tá acontecendo com a criança. E gente, e eu fico pensando assim, porque eu acompanho o doutor Cláudio, sigo ele, e a gente que é mãe, minha filha tem 9 anos, né, a gente você dá dicas incríveis, né, e você faz Aham. stories tanto em português, gente, como em inglês. É, eu traduzo em inglês, Não, e faço você tradução. fala Eu também, né, falo muito inglês. fluentemente. Não, falo. Eu faço o meu, como vamos dizer assim, meu script, né, escrevo tudo, e depois eu vou e falo. E hoje você está com um consultório na Enseada, já já vou falar o meu endereço, cadê o meu celular aqui, produção, para poder falar o endereço para as pessoas. E aí, tem quanto tempo que você está com fala um pouquinho do seu consultório pra gente. Então, tem uma história de eu tinha um consultório em Valparaíso, na Serra, né, durante um tempo, e também atendia na clínica ali da Leitão da Silva da SAMP, Sim. né. Atendi durante muito tempo lá, e você acredita que metade dos meus pacientes na SAMP, ali na clínica, eram pacientes neuropsiquiátricos, Uau! infantil? Tanto que quando eu saí em 2023 para poder assumir o concurso da prefeitura, porque eu não estava meio sem tempo para ficar lá na SAMP, aí eu saí em 2023 da SAMP, né, ali na que colocaram no mesmo dia, no mesmo lugar que eu, uma neuropediatra. No Devido à demanda tão enorme que tem desse tipo de paciente, que colocaram no lugar um neuropediatra. Eu saí e colocaram ele. Aí, agora, em 2024, eu reabri o consultório na Enseada do Suar. então, o endereço está aqui, eu vou falar até para o pessoal É pegar, e Affinity, né, Work, Coworking, é Affinity isso? Work. É Fica na Rua próxima. Tenente Mário Francisco Brito, na Enseada do Suá. Ponto de referência em frente ao posto da Polícia Militar, então não tem erro, pertíssimo. Da Terceira Doutor Ponte. Cláudio Filho, e o seu Instagram? Pois é, tem o meu Instagram também, doutor.claudio.filho. doutor.claudio.filho, Corpo de Bombeiro. É isso, é pertinho, né, bem fica Perto do ali Corpo de no Bombeiros ali, é. coração ali da Enseada do Suá, tá Isso. chegando lá, e aí tem uns dias de atendimento? Fala um pouquinho pra Tem mim. sim. Aí, para poder agendar, é só acessar o número, né, que tem no meu Instagram, Que entra entra lá e no vai Zap, direto. já vai direto. Aí chega no número,
Tem o Zap, né, o Zap a gente fala Zap, né, Tem o o Zap. WhatsApp, tem o Zap, aí a lá, agendar consulta número 1, opção número 1, aí você vai e agenda, tranquilo assim. Me conta, aí deixa eu ia perguntar, lembrei. E você é muito chique, né, você faz lá no hospital, você tá fazendo fala pra gente as aulas que tem novidades aí, esse plus aí que você tá contando pra gente. Do da questão de aula, você falou? Não, você tá fazendo curso, né, ou você Ah, sim! Tô terminando agora, pós-graduação em psiquiatria infanto-juvenil, né, no Einstein. gente, muito chique, né. E o Sim. cara estuda, você vê que ele fala, ele já tá pensando em uma outra coisa, já faz outro, o cara escreve o Não, livro, escreve o segundo, e tá não, lá e só crescendo. eu vi a questão de que estava essa questão neuropsiquiátrica, né, eu tive muito atendimento, eu tive que atender metade dos meus atendimentos na SAMP era isso, né. Aí o que que eu pensei? Eu tenho que orientar essas mães quanto a essas crianças, especiais, né. E, né, E hoje tem muito TDAH, autismo, né, o hoje autismo, TDAH, muito, atendia muito. Aí e continuo atendendo, muita quantidade mesmo, tá, eu enorme, acredito. enorme. E na pediatria, quem não estudar isso, fica de fora, não tem como, porque a quantidade aumentou muito, assim, absurdamente. Fala um pouquinho para o público que está assistindo a gente sobre o TDAH. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, por que que o nome é esse? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porque a criança apresenta os 2 principais sintomas: a hiperatividade, que acompanha impulsividade, e o déficit de atenção. A criança pode ter déficit de atenção com hiperatividade juntos, ou então separado, se é uma criança só hiperativa ou uma criança só com déficit de atenção. Geralmente, quando a criança tem hiperatividade, isso chama atenção desde o início na escola, porque é uma criança que incomoda. Ela está o tempo todo incomodando os colegas, incomodando o professor, e a mãe está sempre recebendo bilhete. Ó, essa criança está. A mãe tem que ir o tempo todo lá, né? E o que acontece? Agora, déficit de atenção não. O déficit de atenção, eles percebem isso melhor quando tá na idade escolar. Na hora que vai aprender, começa a ter nota. As notas são baixas. Por quê? Porque não consegue prestar atenção na aula. Aí, o problema maior é o seguinte, sabe o que acontece? É que, o pai e a mãe não sabem o que que é isso, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. E para eles é uma coisa nova. Então tem uma mãe que chorou no consultório. É, Quando teve, ela veio já com um diagnóstico, veio conversar comigo para poder encaminhar para o neuropediatra e tal, e ela falou: "Meu filho tem isso, transtorno déficit de atenção e hiperatividade". Ela começou a chorar, 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 como fosse, assim, o fim do mundo para o filho dela. Está até no meu livro, Crianças 10X, que traduzi para inglês tem Next Kids. E isso, assim, até me comoveu, sabe, na hora, mas assim, é é uma coisa que, por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento. sim, não sabe, né, acha que é Não uma coisa assim, tem. mas Não, não é se você assim. souber como lidar, é tudo Não, muito com mais certeza, com certeza. Porque se a pessoa não aceita um tratamento, não aceita o diagnóstico, não aceita o tratamento, principalmente pai que não aceita de jeito nenhum, tá. E é muito comum pai não aceitar. "Ah, meu filho não tem isso não, Não, de não, jeito nenhum. imagina", Não. aí, né, não acredita, não Aí não quer, trata. e E na acaba verdade é uma coisa é tão uma bola de neve, simples. né, porque se você não trata, o que que acontece? O Vai que acontece? Nota baixa, tem criança que eu já atendi com 9 anos, 10 anos de idade, não sabe ler e escrever ainda, não, não tem inteligência. Não, é inteligente. Se você fizer um teste neuropsicológico nessa criança, é se inteligentíssimo. nossa, acima da média. Só o QI é acima da média. Porque o teste neuropsicológico serve para isso, você distinguir uma criança que tem um retardamento mental, um QI abaixo, entendeu? De uma criança que tem, por exemplo, só TDAH. Que é o deve Que é do o transtorno transtorno déficit de deve atenção. Por quê? Ela tem uma alteração no cérebro que ela não consegue focar. Na hora que ela toma, às vezes, uma medicação, como Ritalina, né, ela, na mesma hora, ela começa a focar.
ela para na cadeira. Uma coisa incrível. Você fica impressionado. As mães ficam assim: "Gente, como é que de repente um menino parei de receber bilhete na escola". Elas falam: "Parei de receber bilhete na escola". E é por isso a importância do acompanhamento de um pediatra, Aham. né, escolher o pediatra correto para poder Sim, mas a você gente mas o pediatra tem que entender essas coisas, entendeu? Junto com o neuropediatra, junto com o psicólogo, junto com o terapeuta ocupacional, junto com o fonoaudiólogo, porque às vezes é um problema de audição, né, nada TDAH, entendeu? Às vezes é um problema de visão, a criança não está enxergando. Então a gente tem que nossa, é muito complicado, uma abordagem para chegar a um diagnóstico, é uma abordagem multidisciplinar enorme. Um teste neuropsicológico, para você ter noção, é R$ 4.000 que custa no mercado. E você consegue, às e o vezes, plano pela hoje via ele não o cobre? plano, ele tem cobertura, alguns planos cobrem, entendeu. Mas, assim, o preço, no particular, teste neuropsicológico que aborda memória, função executiva, QI, que é tudo separado, tá. Aí que você vai ver se a criança tem uma dislexia. Tem aquela perdão, psiquiatra, né, muito famosa, Ana Beatriz, não sei se você já ouviu Sim, falar, sim. que é TDAH e disléxica também, ela falou na reportagem. E às vezes são as pessoas mais inteligentes que a gente nem pensa. Nossa, muito inteligente. Tem autista, eu sei autista cirurgião, Sim, autista cirurgião, só que eles têm não é uma questão de QI, de de inteligência, inteligência. não é questão de inteligência, não é questão de cognitivo para entender as coisas. É a questão de uma flexibilidade que não consegue ser tão flexível assim, entendeu? E existem testes para isso. Para o autismo, por exemplo, você pega, por exemplo, tem um teste do coelhinho, no autista, né? Que você pega um baú, coloca um tesouro dentro do baú, tranca. Aí vem o coelhinho e fala assim, para criança que não tem autismo e a criança com autismo. Criança que não tem autismo, "O que que tem dentro aí?" "Tesouro", que é o coelhinho do bem. Aí pra criança autista, "Tesouro". Aí você pergunta a mesma vem o lobo mau, chegou o lobo mau lá, e pergunta: "Cadê o tesouro? O que que tem aí dentro?" Aí a criança não autista fala: disfarça", às vezes não mente, mas não vai Entendi, dizer, vai não dizer. vai entregar o ouro. A autista entrega. Você entendeu a inocência, a inflexibilidade deles? Então, eh, às vezes, não é questão E tem vários não, graus de autismo tem hoje, vários né. graus de autismo, com certeza. Tem mais o leve, tem Isso, aham, entendeu? E e tem uma questão de diagnóstico, é feito. Hoje em dia, na caderneta, a partir de junho agora, voltou de novo a ter na caderneta de vacinação, o MChat, que é um teste de autismo, de triagem de autismo, né, que a pessoa mesmo ela vai lá, marca em casa, atrás vê assim, deu acima de 2, suspeita, assim, menos de 2, entendeu? Você olha gente, assim já na caderneta de vacinação, já faz em casa já e você: "Ih, tô suspeitando", que é entre criança de 16 e 30 meses, né, 16 meses, 30 meses esse teste serve. Aí você faz para seu filho ali, você: "Ih, tô suspeitando, deu acima de 2, então eu vou levar no pediatra para investigar", entendeu? Aí faz um teste neuropsicológico. "Ah, será que a criança não tá ouvindo? Por isso que ela tá assim meio, né? ou dando Será que a criança está avisa. enxergando? Será que é algum outro problema qualquer, que seja um problema dentro de casa?" Porque se você acontece uma coisa dentro de casa, e chega na escola a criança é normal, uma coisa errada. Se está dentro de casa normal e na escola é o ambiente, entendeu? Então, nossa, envolve muita coisa. Então por isso que tem esse monte de gente para olhar, Eu pra imagino. você não pode chegar e diagnosticar a pessoa assim. E o segundo livro é a continuidade do primeiro? É o Ou outro não, tema? o Pediatra DX é sobre a questão para médico, para Sim. pra quem se interessar pelo tema pediatria e quiser ter sucesso na pediatria, né. Agora, o segundo livro Mas é a para pessoa consegue voltar ter esse livro quem que está assistindo a gente consegue Amazon, tá, gente? Então tá na Amazon. tá na Amazon, vende no Clube dos Autores também, na Ponto Frio, vende meu livro, Casas Bahia, Então, ó,
Tá esperando o quê, Até na né? Magalu, tá vendendo. Tem na O Magalu. Pediatra Mas DX é até na na Magalu. internet consegue achar, né? Aham, sim, bota na internet, Pediatra DX que acha. Um monte de lugar. Aí fala, então para você que tá estudando, para você tá esse pediatra aí, ó. Aham. Então, aí, o livro do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que eu falo, é voltado para os pais. É uma orientação para os pais, entendeu? Porque eu percebi que os pais, tinham pouco conhecimento. Aí eu falei: "Gente, eu vou começar a publicar vídeo no Instagram sobre o assunto". Porque ninguém tá em 2022, 2023, não tinha ninguém publicando sobre TDAH, só tinha sobre autismo. Aí eu falei: "Ah, se não tem ninguém publicando, eu vou falar sobre, porque o pessoal tem que entender, o pessoal tem que saber". E quanto mais a gente publica, quanto mais a gente tem que estudar mais, tem que procurar mais, entendeu? Então, tipo assim, eu atendendo, tendo que atender, porque aquilo vinha pra mim, né. E foi assim, gostei muito desse tema de TDAH e tudo, gostei. Aí eu comecei a escrever, falei: Vou escrever as coisas que acontecem no consultório, vou pegar, vou colocar aqui", claro, não citei nome, não falei nada, mas fiz tá, colocando lá, dividi em capítulos também, e falei: "Gente, ó, presta atenção, isso acontece". Porque a pessoa que lê, por exemplo, o livro Pediatra 10X, o médico que lê, o pediatra que tá atuando, que lê o livro, ele fala: "Gente, isso comigo acontece também", porque são coisas do dia a dia, você tá entendendo? E a pessoa vai ter opinião sobre aquilo, Verdade. né. E aí, então olha só que Vai sucesso. fazer a gente pensar, e isso vai fazer, e quando faz a gente pensar sobre a situação, a gente evolui, a gente vai pra frente, né. E o sucesso, assim, é um passo disso, né. Gente, eu já vou, né, querer meu livro, já vou pedir, você também vai lá, segue Doutor Cláudio, pede o livro, os 2, né, Aham. primeiro e segundo. E o segundo livro para pais, né, com filhos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, botar pra eles de orientação e tudo, é é eu chego a dar exemplos de profissionais que alcançaram sucesso, e como eles alcançaram esse sucesso, entendeu? Porque essa mãe chorando, porque o filho tem um transtorno, né, A mãe ela é é, aí isso, tipo assim, a gente tem que orientar. agora vamos Hã. contar, né, porque quando eu fiz o podcast com ele há um tempo atrás, ele não tinha gente, hoje ele já tem 3 filhos, então gêmeos, né, Sim. que eu falei assim: "Gente, coisa mais linda", e já tem 1 aninho, fez 1 aninho Fizeram um agora, aninho agora, os gêmeos, é um e menino e a menina, é um Maria Vitória e casal. Benjamin. Maria Vitória e como é que é ser pediatra e pai, assim, você acaba consultando ou você fala assim: "Não, entrega para outro pediatra"? Ó, a pediatra que cuida deles foi minha professora da faculdade, né, a doutora Edelvais, beijo pra ela também, se ela estiver assistindo. Aí, eh eh, ela cuida deles no sentido de fazer puericultura deles, né. Mas você sabe que eu nunca liguei pra ela quando o menino tá doente? Você mesmo é isso que tem, você mesmo Não, isso atende? aí eu Porque de resolvo. casos diferentes depois pauta, né. Não, eu resolvo. Dificilmente, quando eu levo o filho para o hospital é porque vai internar. É, porque você já Não, já consegue. vai, porque eu É preciso porque fazer uma coisa nuclear já tem venosa, noção, mas às não, você vezes, já né. tem mais expertise, você já Não, não, eu cuido, eu resolvo. Teve uma vez que o Vitor, meu filho mais velho, empolou todo, de cima a baixo. Isso aí a mãe leva direto pra pronto-socorro, né. E eu fiz, peguei um Polaramine que tinha lá no armário, sabia a dose do peso dele, botei na seringa, dentro da boca dele. Assim, uns 5 minutinhos, sumiu tudo. Eu fiz assim, deixei, pronto, acabou, é, e entendeu? deu tudo certo, você tá ali Não, observando, não, eu então olho o menino tá tossindo, já examino, já ausculto, já vejo o ouvido, vejo a garganta, vejo tudo. é, É, gente, pediatra, mas não, eu tô falando porque às vezes o pai, ele tipo assim, ele fala assim, dos meus mais o não, eu faço logo, porque eu sei o que tem que fazer, já resolvo, isso aí, eu já resolvo. Não é pra ninguém e não, pô. alguma como é que a gente tá de tempo, produção? Já? Nossa, a gente conversa, hein, olha. Agora eu quero só pra gente finalizar aqui, Hum, novidades para o ano que vem, algum spoiler que você pode passar pra gente? então, verdade. O futuro,
eu pretendo lançar. Além dessa clínica maravilhosa, eu vou repetir que ele está atendendo no coração da Enseada, em frente ao Corpo de Bombeiros. Sim. Aí, Fala. então, eu pretendo, pelo menos para na plataforma Hotmart, essas partes, né, essa questão aí, eu pretendo. Lembrar que o atendimento meu tem um atendimento presencial, tem online também, tá? Então para você que não tem tempo, aí é ótimo, Não, às vezes é pessoa de correria. fora. Pessoal que está assistindo a gente, ó, Não, Rio de até nos Janeiro, São Paulo, Estados Unidos. Estados Unidos, porque ele também fala fluentemente. Então você Mas tem muito brasileiro que mora lá, entendeu? Muito brasileiro que mora lá. E tem muita colega meu que atende gente dos Estados Unidos, tá? Gente, olha, maravilhoso, doutor Cláudio, assim, de uma inteligência, estuda muito, tá? Escreve muito, tá ali o tempo todo postando. Sim, E eu queria agradecer mais uma vez sua presença, sim. né? Nosso tempo já estourou, tá vendo como é que é bom? A gente conversa muito, né? E tem novidades por aí, tá? Porque eu acho que quem é bom tem que ser premiado, né? E Sim. você vai ser premiado. Calma que eu te conto. Que, né, deixa para depois. E eu pretendo até lançar um curso Hã. online para pais com filhos com TDAH, tá? Olha, que Aham. interessante, vai bombar, tá? Botar, eh, uns vídeos ensinando algumas coisas, Isso mais até dinâmicas. mesmo para Isso. nós pais, a gente Aham. saber se realmente é ou não é, essa dúvida que a gente tem, Aham. né, porque depois eu vou conversar também, tenho uma filha de 9 anos que está com uma dificuldade de aprendizado e eu preciso, né, Destrinchar isso, né? destrinchar isso, então isso é importante, a gente procurar o profissional correto, com quem a gente confia. Então vamos finalizar com um brinde, cola que é sucesso, doutor Cláudio Filho, pediatra, gente, escritor, né, e vem muitas novidades por aí. Fica com a gente, muito obrigada. Cola que é sucesso. Cola que é sucesso, podcast. Cola que é sucesso. Cola que é sucesso, podcast. Cola que é sucesso. Apresentação: Carol Camurji.